Para você que está caindo de paraquedas, seja bem-vindo. Eu me chamo Vicky. Eu me chamo Fátima. E esse é um quadro novo no nosso canal que temos toda sexta-feira, que é Sexta Terror, casos de assombração ou histórias de terror. Então, se você já gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal, que é muito importante, ative as notificações e deixa bastante comentário. Entenderam? E siga a gente nas nossas redes sociais, que é muito importante, tanto no Facebook, tanto no Insta. Então, recados já foram dados, vamos para o vídeo. Tá. A primeira nós vamos falar do edifício Palace 2, que foi no dia 22 de 98, né, de 22 de fevereiro de 98, que aconteceu, né, na madrugada, em pleno carnaval, né, e acabou vindo a óbito 8 pessoas, né, daquele edifício. E passado algum tempo foi construído um novo edifício em Marapendi. Eu já comentei com vocês aqui em outros vídeos que eu tenho um cunhado que ele trabalha como administrador de condomínio. E ele foi trabalhar no Marapendi. E ele um dia estava no corredor, mais ou menos próximo ao elevador. Ele disse que viu quando o rapaz passou perto dele e pegou o elevador. Ele pegou, falou, também vou aproveitar e vou pegar esse mesmo elevador. Aí ele deu uma corridinha, ele disse que ele deu uma corridinha, que ele chegou, o elevador já tinha subido e já estava no 23º andar. E ele ficou assim, meio que mesmo assim ele não acreditou naquilo que ele viu, sabe? Ele sabe que ele viu, que era real, mas ele não aceita ainda o que ele viu, né? E ele falou pra mim que pessoas que trabalham lá, que faziam, né, a ronda na madrugada, né, uma vez foram até o topo, foi até o topo do edifício, fazendo ronda e segurança, e quando chegou lá, havia um casal. E eles se aproximaram perto desse casal para pedir que o casal se retirasse, que era proibido eles estarem ali naquele local. E quando eles chegarem perto, o casal passou perto deles, que eles olharam, o casal não tinha rosto. Era sem rosto. E muitos moradores também, na época que ele trabalhou lá, conta que quando eles chegavam tarde, ou vinha de alguma festa, né, ou algum lugar, né, uma balada, assim, tarde da noite, eles viam pessoas entrando e saindo do carro que eles estavam estacionando. E muitas vezes eles ficavam tão apavorados que eles saíam, deixavam o carro aberto e ia correndo para o elevador para ir para os apartamentos deles, né? Então, fica registrado aqui, né, mais uma história. Eu não sei o que acontece, né? Como a gente fala, a gente não está aqui para falar de religiões, a gente não está aqui para falar, né? A gente está falando o que a gente vivencia, o que a gente escutou de outras pessoas, né? Eu não cito nomes para não envolver, porque muitas vezes as pessoas não querem, né, que apareça, mas tudo que nós contamos aqui, eu conhecia a pessoa que fez. Eu nunca falei assim, essa história foi de fulano, que era amigo de ciclano, não. Eram pessoas que eu conheci, convivi e convivo até hoje, tá? Então, essa é a história dele que trabalhou no Palace 2, que na verdade era o antigo Palace 2, que depois veio com o nome de Edifício Marapendi. Essa foi a primeira história de hoje. E eu, gente, vou estar deixando a imagem do primeiro edifício, da queda dele e do novo edifício. Vai estar passando em 3, 2, foi um período muito... Foi 16, 2016. Então, gente, você já viu agora as fotos. Vou contar a segunda história, que é uma história que passou comigo. Eu vivenciei esse fato que aconteceu, gente. Eu posso dizer que foi uma coisa angustiante e, ao mesmo tempo, apavorosa. E foi no período de 2016, gente. Eu não lembro os dias exatos,
Eu sei que foi no ano de 2016, no período de novembro, que aconteceu esse ocorrido que eu vou estar contando para vocês agora. Primeira parte. Quem ainda não assistiu o vídeo do Setembro Amarelo, lá a gente conta, eu vou até deixar um link aqui embaixo, sobre um suicídio que teve na nossa família. Não vou citar o nome, para poder também não redimir a imagem da pessoa que aconteceu, nem das pessoas que é ao redor dela, a família, nem as pessoas que amam ela e é muito importante para nós. Então não vou citar nome, eu vou falar a pessoa ou vou me referir a ele. Tá bom, gente? Para vocês não ficar confusos. Então, em novembro de 2016, não lembro de... Eu sei que foi no período assim, do 1, digamos assim, do 1, porque minha tia faz aniversário logo no... Dia 5, foi no dia 4 isso, foi no dia 4. Então, gente, no dia 4, eu estava na escola, estudando. Eu não sei se foi de manhã ou tarde, eu sei que eu estava na escola. E nisso eu estava conversando com meus amigos, a inspetora foi e me chamou, dizendo que minha mãe estava lá fora e eu precisava ir embora. Eu, tipo assim, já fiquei assim, ué, minha mãe essa hora? Minha mãe nem precisa de casa. Já pensei, aconteceu alguma coisa. Assim que encontrei minha mãe, eu falei, me diz, quem morreu? Minha mãe disse que essa pessoa tinha cometido suicídio e que a gente precisava ir para dar apoio a uma outra pessoa que era próxima a ela, que é próxima a gente também. Então até aí, tudo entendido. A gente foi. E chegando lá, a gente já tinha um mar pesado. A casa já era pesadíssima. A situação era pior ainda. Era uma casa e tinha um corredor que dava um quarto. Gente, você nem precisava andar muito. Você andava aqui uns 5 passos, você olhava pra frente e você já via a imagem. A imagem bem chocante. Era a imagem de uma pessoa enforcada, tipo uma corda, mas não chega a ser corda, acho que é tipo uma cortina, um lençol amarrado, e essa pessoa já estava, gente, com os braços e as pernas roxas, porque ela ficou 3 dias, quase 3 dias dentro desse quarto. E as pessoas, a avó dele, a avó dessa pessoa, já imaginava o que tinha acontecido, mas não tinha coragem, gente, de ir lá abrir a porta, porque antes desse ato acontecer, a maçaneta foi quebrada. Então, para tentar, tinha que meio que arrombar a porta. E então a gente já explicou mais ou menos o que aconteceu, o que ocorreu. Então, gente, depois no enterro também foi uma situação muito difícil. Ele ficou 2 dias para ser enterrado. O corpo dele já estava todo estourado devido ao calor e não tinha lugar para botar ele no negócio lá gelado. Não tinha. Então ele ficou jogado. Além da situação ser horrível, do fato dele ter, como tinha ocorrido esse fato dele ter se suicidado, foi horrível. A parte do enterro foi pior ainda. Foi um dos piores enterros da minha vida. Uma coisa que eu não quero mais passar por isso. Eu não desejo nem meu pior inimigo, gente. É uma situação muito triste. E as coisas foram acontecendo. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo mais específico contando esse relato. Mas hoje a história é o fato que eu via essa pessoa no período, gente, das 3 da manhã às 3h30. Eu não sei por que eu vi, mas eu sei que eu fui uma das últimas pessoas a falar com essa pessoa nas redes sociais, que eu não vou citar o nome também. E eu conversei com essa pessoa postou foto também, gente. E a gente conversou, essa pessoa falou que ia me ver no dia seguinte. Essa pessoa também teve lá em casa antes, gente. Uma coisa assim que a gente fala, que a depressão em si, gente, não é brincadeira. A pessoa estava bem feliz. E do dia seguinte, a gente descobre que a pessoa tinha se suicidado. Então, tipo assim, caraca, eu me sentia culpada. Eu acho que todos nós acabamos se sentindo de uma forma um pouco culpados. Por quê? Porque a gente conviveu com essa pessoa por 10 anos, gente. 10 anos. Tem noção disso? Uma década, né? Convivendo com essa pessoa, com brigas, risos, choros, alegria. Isso, gente. Então, eu, de uma certa forma, me sentia culpada. Eu achava que eu poderia ter feito mais, ter questionado mais essa pessoa. Mas eu não tinha percebido que essa pessoa estava tão mal que ia cometer essa situação. Então, eu me sentia muito culpada, gente. Eu me sentia culpada de fato. Porque eu acho que eu poderia ter feito alguma coisa, mas como eu não sabia. Então, passou um dia do enterro, a gente foi dormir. E foi a primeira parte que eu vi, gente. Eu vi uma sombra escura tentando
tipo assim, entre a porta e essa pessoa dormia na cozinha, que era uma kitnet. Então, o lugar mais fresco, por causa do ar-condicionado, é lá a cozinha. Então, eu dormia no corredor e a porta era aqui. E eu vi uma sombra tentando entrar. No dia seguinte, eu comentei com a minha mãe. Foi a primeira aparição que eu comecei a ver coisas. E só piorou, gente, porque eu comecei a ver essa pessoa em tudo que era canto. Principalmente no período das 3 da manhã até as 3h30 da manhã. Sabe o que é isso, gente? Você não dormir. Eu tinha medo, eu tenho medo de ficar sozinha por causa disso. Porque eu via, sentia, eu via as vozes dessa pessoa. Então eu tive muito medo, eu via todos os dias em cima do guarda-roupa. Por quê, Vitória? Eu dormia em cima, era uma cama de lixa. Então eu dormia na última e eu via essa pessoa. E eu teve um período, gente, que eu dormi com a minha mãe, pra ter noção. Com tão medo que eu tava apavorada, porque eu não conseguia parar de ver essa pessoa. Eu comecei a falar pra minha mãe, mas eu estou vendo essa pessoa, o que eu faço? Eu não estou conseguindo dormir. Eu ligava a TV e ficava acordada o tempo todo olhando pro lado. Ela só conseguia dormir quando ela pulava, ela descia a escada pra mim, que eu dormia na de baixo, e a minha outra filha dormia na que puxava, né, que era a última. Então ela vinha, ela ficava no canto ali, ela conseguia dormir. Pra vocês terem noção, gente, eu passei a dormir com a minha mãe, sim, não tem vergonha de dizer isso, porque foi um período da minha vida que eu tinha medo, eu comecei a ter depressão por causa disso, porque eu comecei a ver, escutava, eu não gostava de ficar em casa sozinha. Porque, além disso, de ver, eu tinha pensamento também em suicídio, gente. Me sentia culpada. Mas tem coisa que a gente não sabe por que acontece, o que leva as pessoas a cometer essa tragédia, porque eu acho que é uma tragédia você tirar a sua própria vida. Eu acho sim, e eu me sentia culpada, e eu comecei a ver, eu não sei por qual razão, eu só via, e ele sempre estava sorrindo, o que eu achava meio que bizarro, porque eu vi uma sombra, eu via ele, mas ele estava todo de preto, e o rosto era branco, era normal, e a pessoa estava sorrindo, e eu comecei a ver no banheiro, na sala, na rua, na escola. Quando eu ia para a igreja, eu comecei a ver. E eu tinha pavor. Eu contei com uma amiga minha e ela me disse, gente, toda vez antes de eu dormir, eu lesse uma palavra que está em Salmo, se não me engano é 3, eu não me recordo, mas é basicamente assim, contigo eu te deito, levanto contigo. É basicamente isso. E ela falou que ajudava ela quando ela estava passando por um período difícil na vida dela. Tentei fazer isso. Ajudou um pouco, mas não 100%. Continuava vendo. Eu tinha medo, só dormia meio que em paz, ou se ele dormisse comigo em cima, ou se eu dormisse embaixo, porque eu não gostava de ficar lá em cima. Era pra mim a pior hora, gente, era a pior hora de deitar, eu tinha pavor, não gostava, eu pedia pra ficar acordada comigo, porque eu não gostava, eu tinha pavor, eu tinha medo, aí eu tentei arrepio, eu fiquei meio assim, tentei contar, gente, essa história pra cá, porque eu falei, minha mãe, será que eu vou voltar a ver aquele medo? É uma coisa assim. E, gente, aqui a gente não está querendo falar sobre religião nenhuma, mas na época eu estava na igreja firme. Então, e muitas pessoas dizem que a porta do inferno se abre no período das 3 horas da manhã. E foi o fato que desse período das 3 da manhã às 3h30 ele cometeu esse ato. Não estou dizendo aqui sobre religião, sobre demônio ou não. Estou falando o fato que ocorreu na minha vida. E eu vi, gente, foi os piores meses da minha vida. Não foi, tipo assim, só 2, 3 dias, não. Acho que chegou uns 3 meses. 4 meses na minha vida, passando por isso, imagina. E teve uma vez que eu fui na igreja, estava tendo oração, eu cheguei lá, eu estava esgotada, eu nem queria mais viver também, estava cansada, gente, porque eu estava vendo isso, eu falava com a minha mãe, e as coisas não sumiam, continuava lá. E a minha pastora, gente, teve uma revelação. E eu não tinha contado pra ela o que eu estava vendo, porque muitas pessoas dizem, coisa da sua imaginação, porque muita gente não acredita que você vê, que você sente essas coisas. E ela perguntou o que estava acontecendo. E eu contei. E ela falou pra mim fazer o quê? Orar na madrugada. E eu comecei a orar na madrugada. Toda vez que eu via, eu orava, eu repreendia. Gente, vou dizer que foi fácil? Não foi. Porque eu tinha mais medo ainda de orar quando eu via. Mas eu fui lá, entre trancos e barrancos, eu comecei a orar, eu comecei a falar, não quero mais ver isso. Me recuso a deixar de viver. Eu não tenho culpa, não tive culpa. Eu acho que
100% você não tem culpa, gente. Porque eu não sabia que a pessoa cometesse esse ato. Não imaginava. Então, eu fiquei assim, eu consegui me libertar disso, gente. Hoje, eu sinto só falta. Mas é uma falta que não aparece pra mim. É um sentimento, só foi um sentimento bom. O medo, Saudade. O medo não tenho mais de coisa, porque eu não tô aqui pra julgar, gente, o ato que aconteceu. E eu não sei pra onde ele foi. Eu espero que ele esteja... Não tem como dizer. Mas eu sinto falta, mas é uma saudade boa, eu não tenho mais medo, não me sinto mais culpa. Eu acho que o fato da gente achar que tinha culpa por não ter ajudado, por não ter salvado essa pessoa, eu achava que acho que também ajudou bastante nesse caso de eu ver, sabe? Eu acho que aproveitou a circunstância também. Mas graças a Deus, gente, eu fui liberta disso. Foi uns períodos horríveis da minha vida. Eu até hoje, eu não gosto de ficar sozinha. Quando eu vou pra casa da minha irmã, eu até falo, eu não gosto de ficar sozinha, gente, porque foi lá que aconteceu. Então, não que eu tenha medo, mas se fiquei ansiosa, né, pelo que você passou. Só quem passa, gente, sabe como é que é. E esse foi essa história que passou. E se vocês quiserem, gente, a gente pode contar em um vídeo específico mais pra frente o que realmente aconteceu. O que levou essa pessoa a cometer, que depois a gente soube, porque a gente entrou no quarto e tinha uma carta. Não é que era uma carta, mas tinha escrito na parede. Na parede tinha uns dizeres, e que eu não posso dizer aqui, gente, porque envolve o nome de outras pessoas e, como eu falei, eu não quero... Ele amava muito uma pessoa da minha família, e aconteceu isso, e veio que a avó dele 3 anos depois também acabou morrendo, né? Teve um problema, foi pro hospital e acabou vindo a falecer também, né? Mas como ela falou, né? A gente está tentando se abrir aos poucos, e isso faz bem, porque a gente bota para fora. Culpa realmente, eu posso falar, foram 10 anos de luta, 10 anos apoiando, orando, fazendo assim, sabe, o que eu podia, né? Mas tem coisas que não dependem da gente, depende do próprio ser humano, né? Dele querer ou não reagir, né? Mas já é uma história para um outro vídeo, que Deus de pequeno, se você vê a história dele, você vai entender um pouco o que levou ele, não que isso justifique, mas você pode entender um pouco por causa dos pensamentos que ele tinha. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. E a gente quer deixar mais aqui um alerta também sobre a depressão. Gente, não é brincadeira. E aquela pessoa que diz que quer se matar, nem 5% não quer se matar de verdade. É um pedido de socorro, porque às vezes a dor é tão intensa que quer fazer de parar de alguma forma, e às vezes acha que a morte é a solução, mas não é. Então, gente, não leve a sério, não leve a piada, que pode custar uma vida. E outras pessoas vão sofrer como a gente sofreu também. E podemos até sentir a culpa também desse fato de querer ceifar a nossa vida. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi difícil pra mim falar, mas eu consegui falar. Verdade. Espero vocês até a próxima sexta-feira.